Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais um encontro síncrono aqui do Cálculo 2 pelo Projeto Newton. Quero dar as boas-vindas aos colegas que estão aqui presencialmente, boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom. Bem, antes da gente começar a falar de integrais triplas em coordenadas esféricas, eu vou abrir o Zoom, o Moodle com vocês rapidinho, só para falar que já está disponível aquele formulário para vocês. Só um minutinho para eu abrir aqui. Vai ser rapidinho. Já está disponível o formulário para escolha do formato de avaliação, tá? Desculpa. Peraí. Agora sim. Peraí. Painel. Eu vou entrar aqui. Vou colocar no formato que vocês devem ver. Pode compartilhar agora. Aí, bem, já está disponível essa escolha do formato da segunda avaliação de conteúdo para vocês selecionarem. Está sendo solicitado novamente que vocês enviem um comprovante, até para atualizar, né? Alguns ainda não tinham tomado segunda dose, então para a gente ter esses dados atualizados, de acordo com o que rege a resolução da UFPA, tá bem? Isso para fazer presencialmente. E vai ter ainda o formato remoto, naturalmente. Eu aconselho, bem, cada caso é um caso, né? As turmas de cálculo 2, em geral, elas não ficam muito lotadas, então quem fez a prova presencialmente deve ter observado que existe um certo distanciamento. Mas aqueles que decidirem por vir fazer presencialmente, já que o número é um pouco maior, tá? Tentem, o número de alunos que vem é maior do que o número de alunos que participam das aulas. Tentem fazer isso da forma mais segura possível, tá, pessoal? Vim com uma máscara de boa qualidade, de preferência uma máscara pelo menos de 3 camadas, tá? Evitem ao máximo, assim, a prova não é muito tempo, então evitem tirar a máscara, evitem deixar a máscara baixar. Isso tem a ver com a segurança de vocês, com a segurança dos demais, tá, pessoal? Da equipe, dos colegas de vocês. Isso é muito importante bem, é uma questão de saúde pública, né? Então eu peço que vocês escolham o formato que mais se adeque a vocês, mas que façam isso com bastante consciência, tá? Da responsabilidade, principalmente nesse momento que a gente está. A gente acredita que as coisas vão melhorar daqui 1 ou 2 meses, mas a gente está no momento de subida de casos e é importante todo o cuidado é importante, tá, pessoal? A prova vai ser muito. Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas que estão no chat. A prova vai ser muito semelhante ao que foi a primeira, 3 questões, tanto no presencial quanto no remoto. Acho que o que eu queria mostrar era basicamente isso. A data limite para responder é amanhã, tá? Mas se vocês quiserem responder hoje, fiquem à vontade. Quanto mais rápido vocês responderem, melhor. E a data limite é em decorrência do fato que a gente precisa rodar as provas presenciais, tá? Bem, Eduardo Rafael de Oliveira, ele diz o seguinte: bom dia, professor. Professor, estou tentando enviar minha lista de exercícios no Moodle, só que não estou conseguindo porque o Moodle aceita só até 10 megabytes. O meu arquivo está dando 18 megabytes porque deu 11 páginas e eu já tentei comprimir, só que ainda está grande. Eu queria saber se eu posso mandar por e-mail. Pode sim, Eduardo, pode envia o arquivo por e-mail para o projeto e o projeto direciona, tá? Para os monitores. E os colegas que estão indo para o YouTube, sem problema, tá? Sobre a avaliação, o formato extremamente semelhante àquele. O que vai ter, né, na avaliação? Integrais duplas e triplas, usando seja de forma imediata, seja com mudanças de variáveis,
e questões de aplicação do tipo centro de massa, momento de inércia, a massa de um objeto, coisas desse tipo. Teorema de mudança de variáveis e basicamente é isso, tá? Professor, eu estou com bastante dúvida sobre achar volume acima do cone, dentro da esfera, e o volume abaixo de paraboloide e acima de um plano. Tá bem, eu vou... bem, existem duas coisas, né? Eu tenho que terminar, fazer uma parte. Provavelmente uma das suas perguntas eu vou responder hoje, que é a pergunta do abaixo da esfera e dentro do cone, porque isso é coordenadas esféricas, tá? Em relação ao paraboloide, no finalzinho da aula eu posso tentar dar uma ideia de como que você faz a do paraboloide. Pois não, Matheus? Bem, o Matheus está digitando uma pergunta. Bem, qualquer dúvida, fiquem à vontade. É importante que vocês respondam ao questionário até amanhã. Não deixem não deixem sem responder, pessoal, porque a gente precisa mesmo saber qual o número de alunos que vão vir presencialmente. O momento da pandemia é totalmente diferente daquele que a gente estava na primeira avaliação. Então, se o número de alunos for grande, a gente realmente precisa de mais espaço. Então, tem todo um problema de logística. Se todo mundo decidir que vai vir fazer a prova presencialmente, a gente vai precisar de mais espaços e coisas desse tipo. Então, é muito complicado a gente trabalhar sem uma informação. Não é um questionário demorado, vocês fazem isso em 5 minutos. Então, por favor, respondam, tá? Eu fiquei com dúvida na 3B, porque eu fiquei em dúvida se a região de integração seria dentro da esfera, mas seria dentro do cone ou fora do cone. Eu joguei no GeoGebra para um apoio visual, mas ainda fiquei na dúvida. Tá, hoje não é uma aula de dúvidas, tá, pessoal? Não é mas assim, não é uma aula de dúvidas, não no sentido de que vocês não podem perguntar. Não é uma aula de exercícios. Mas eu posso pelo menos. Não sei, não foi. Eu posso tentar passar por essas questões. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido na parte de revisão de variáveis esféricas para tentar dar uma olhada com vocês na lista, tá bem? Mas essas dúvidas, eu vou voltar nelas. E aí fiquem à vontade, para a hora que tiver faltando mais ou menos uns 20 minutos para o final da nossa aula, mandar uma mensagem no chat, só para eu me atentar. Eu vou tentar também ficar de olho no horário, para ver se eu reservo pelo menos os 20 minutos finais da nossa aula para tratar da lista, tá? Que aí eu acho que tem algumas perguntas que são mais específicas da lista. Algumas delas, provavelmente eu vou responder quando eu estiver fazendo a parte de integrais em coordenadas esféricas, mas as outras eu vou tentar voltar. Além disso, interpretar o exercício está sendo difícil. Com isso, estou tentando lidar. Bem, além de... Tá, acho que é a mesma frase, né? Bem, sobre as integrais triplas, pessoal, deixa eu tentar... É meio frustrante a resposta que eu vou dar, mas realmente entender as regiões de integração é uma coisa que, primeiro, é difícil e, segundo, não existe não existe uma regra, não existe uma coisa que eu vou dizer para vocês, olha, toda vez que isso acontecer, resolve desse jeito. Não é possível. E, na verdade, na graduação de vocês, dificilmente esse tipo de situação vai voltar a acontecer. Vocês vão ter diversos caminhos e a escolha do caminho mais adequado para resolver essas questões vai depender muito de prática. Não estou dizendo que vocês não estão praticando. Provavelmente estão praticando e praticando muito. E mesmo assim é difícil. O que acontece é que depois de um certo tempo, não sei muito bem por que é assim, depois de um certo tempo começa a ficar natural. E quando fica natural, você também não consegue explicar por que se tornou natural. É meio esquisito, parece meio filosófico, nada matemático, mas realmente existe essa dificuldade com a parte de integração. Por que na parte de integração eu terminei o conteúdo há tanto tempo
E, bem, o que eu vou falar hoje eu já falei na segunda-feira passada. É coordenadas esféricas. Eu já falei como que são as coordenadas esféricas, eu já falei como que é o jacobiano, eu já falei o que você faz para integrar, o que cada variável se torna, e mesmo assim eu estou voltando para tentar fazer mais exercício, para tentar tornar essas coisas mais claras. Exatamente porque eu sei que apesar de não ser muito conteúdo, a interpretação desses problemas é muito difícil. O que a gente pode tentar fazer, e o que eu vou tentar fazer até a quarta-feira que vem, que é a última aula que a gente vai ter, é resolver exercícios com vocês. De preferência, exercícios que de fato ajudem, principalmente na lista e principalmente na avaliação, mas também na lista de exercícios. Porque mesmo depois que vocês terminarem cálculo 2, vão ter integrais triplas que vocês vão ficar só para encontrar a região de integração vai dar muito trabalho. Isso acontece, na verdade, na minha experiência, para sempre, tá? Isso é um problema que é sempre difícil. O que eu vou tentar, e aí a minha sugestão para vocês, é que vocês se foquem um pouco nos exemplos que eu estou trazendo, em refazer e entender bem os exemplos. E em relação à lista, procurar o máximo possível a monitoria, que apesar de não estar atendendo presencialmente, está atendendo de forma remota, procurar ao máximo para ir esclarecendo nesse pequeno nicho que a gente já trabalhou dessas integrais. Porque se você for pegar outros livros diferentes do nosso livro texto, se você for pegar outros exemplos, cada um vai ser um exercício que você pode passar um dia inteiro tentando fazer. Então não dá para zerar essas dúvidas sobre essas integrais, porque é realmente algo difícil. Então a minha sugestão é, tentem refazer, tentem entender muito bem as questões da lista, por exemplo, que eu vou tentar me restringir a esse universo de questões para elaborar não questões iguais, mas questões semelhantes para avaliação. Porque é difícil e, bem, eu posso colocar uma integral na avaliação de vocês que não resolve nem no tempo da avaliação e nem mais, sendo que é uma questão de livro, por exemplo. Porque é difícil. Então eu tenho que, inevitavelmente, me restringir a exemplos mais parecidos possíveis com aqueles que eu consegui fazer com vocês, que os monitores conseguiram fazer, coisas desse tipo, tá? Mas vamos lá. Algumas coisas vão ficar mais claras, principalmente essa questão aí do cone com a esfera, eu vou fazer uma coisa semelhante hoje, tá? Então vamos lá. Integrais triplas em coordenadas esféricas. Bem, a ideia vocês já entenderam bem, já entenderam desde a outra, que é transformar regiões que são paralelepípedo. No caso das coordenadas cilíndricas, eu transformo no cilindro. No caso das coordenadas esféricas, eu transformo isso em uma esfera. Essa esfera, a princípio, é uma esfera centrada na origem. E essa mudança, para a gente entender como que ela acontece, uma das formas de entender é o que é feito, como que eu represento um ponto qualquer do R3. Aqui um pouquinho mais para lá. Como que eu represento um ponto do R3? Pense que isso daqui é o Z, X e Y. Então esse é o meu ponto X, Y, Z. E como que eu posso identificar esse ponto? Usando a distância dele à origem do meu sistema de coordenadas, tá? Bem, essa distância a gente vai continuar chamando de ρ, assim como a gente fez nas coordenadas polares, lá nas integrais duplas. Então, esse ρ é o que é mais simples de encontrar. Esse ρ, ele tem a propriedade, se ele é a distância à origem, se a gente
fechar o curso com o início do curso, que foi onde eu falei de distâncias de pontos em Rn, você vai ver que essa distância é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, então ρ quadrado é x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. E aí, bem, para encontrar x, y e z em função do ρ, eu vou precisar de pelo menos dois ângulos. Um deles é esse ângulo φ e o outro é esse ângulo θ formado com semi-eixo. O θ é formado com semi-eixo x positivo e o φ é formado com semi-eixo z positivo. Quando você faz isso, você observa que você tem alguns triângulos retângulos aqui. O primeiro ele é formado pelo cateto Z, pelo cateto ρ, e aí você consegue recuperar o Z em função só de ρ e φ. Por que eu estou refazendo o desenho? Porque é entendendo como que é esses pontos que você consegue, de fato, encontrar ali as coordenadas. É entendendo como que eu mapeio os pontos do R3 via essa distância à origem que você consegue entender as regiões de integração. Então, ρ é igual... Bem, pelo fato de que ρ é essa hipotenusa e φ é o ângulo formado com o semi-eixo z positivo, então o z fica sendo ρ cosseno, porque é o cateto adjacente, cosseno de φ. Aí, quando você faz isso, você ainda tem essa parte que é projetada. A parte que é projetada é o cateto oposto, né? O cateto oposto que aqui está é exatamente essa projeção aqui sobre o plano XY. Então, primeiro que esse segmento em amarelo, o comprimento desse segmento em amarelo é dado por ρ seno de φ, porque é o cateto oposto, né? E aí, bem, então você tem aqui também o ρ seno φ, e quando você joga para o plano x e y, você refaz coordenadas polares, só que agora com esse raio, né? Então aqui vai aparecer cosseno θ, e aqui vai aparecer seno θ. Então a mudança é basicamente essa, o que é importante que você saiba, porque você vai ter que colocar dentro das integrais, né? Então, e o teorema de mudança de variáveis, bem, se isso daqui para a gente for um R, né? Um R ou um P de paralelepípedo, como vocês preferirem. Isso daqui, aqui eu tenho uma função φ que leva esse P na esfera, então isso aqui vai ser φ de P. O que o teorema de mudança de variável permite a gente fazer é a integral tripla sobre φ de P, que é uma região esférica, pode ser a esfera toda ou uma parte de uma esfera, φ de P, da função f de x, y, z, dx, dy, dz, é igual a integral tripla sobre a pré-imagem da φ, né, sobre o paralelepípedo, que nem sempre vai ser um paralelepípedo, mas é uma região que é pré-imagem, e a gente vai fazer nos exemplos, de f, e aí você troca x por ρ seno φ cosseno θ, ρ cosseno seno φ seno θ, ρ cosseno φ. Isso vem tudo do x, y e z nessas coordenadas. Vai aparecer um ρ quadrado seno φ, que é o módulo do jacobiano, d ρ, d θ, d φ. Isso é o teorema de mudanças de variáveis no caso particular das coordenadas esféricas. Obviamente tem duas dificuldades a mais em relação às coordenadas cilíndricas.
A primeira é que o jacobiano ele é um cara mais complicado, obviamente isso é mais complexo do que apenas Rho. E segundo, que as regiões são mais difíceis de você visualizar, são mais difíceis. E aí eu vou reforçar mais uma vez com vocês que, em geral, trabalhar na álgebra é mais simples do que trabalhar na geometria. Vocês vão perceber isso, inclusive, no problema do cone, tá? Eu vou fazer um com vocês. Vamos começar com um exemplo um pouquinho mais simples, mas vamos fazer ele mais rápido para a gente chegar a algumas coisas um pouco mais elaboradas. Bem, vamos considerar uma esfera. Isso é um problema de aplicação, ele é importante, tá? Vamos considerar uma esfera. A densidade de uma esfera é proporcional à distância a origem, determine a massa. Isso é uma questão que, bem, talvez com uma outra densidade, mas é uma questão que facilmente poderia cair numa avaliação, porque é uma coisa que dá para ser feita, dá para avaliar os conceitos que eu estou estudando, sem precisar de uma integral tão difícil, tá? Bem, o que eu estou dizendo é que a densidade ela é proporcional à origem, isso significa que a densidade num ponto x, y, z é uma constante de proporcionalidade vezes a distância à origem, que nesse caso é x² mais y² mais z². Tá? Bem, essa é a função. E eu estou trabalhando com uma esfera, no enunciado eu deveria ter dito, uma esfera de raio R. Vou colocar um R maiúsculo aqui, não é problema, não usei R maiúsculo nenhum. Chamar de R maiúsculo, tá? Então, a massa a gente já sabe que é a integral tripla sobre a esfera E da densidade, elemento de volume, certo? Bem, então isso é a integral tripla sobre a esfera E, que é uma esfera de raio R, da densidade, que é uma constante de integração, raiz quadrada de x² mais y² mais z² dx dy dz. Bem, é uma esfera, essa é a mais óbvia do mundo, que a escolha adequada são coordenadas esféricas, né? Então não tem nem, eu estou falando que é a densidade de uma esfera. Esse é o caso simples de você entender qual que é a coordenada que eu quero que você use, né? Então a gente vai fazer essa mudança. A gente vai integrar, a princípio é uma integral sobre E, constante de integração, x² mais y² mais z² dx dy dz. E eu preciso fazer a mudança de coordenadas. Para isso eu preciso entender qual a variação das variáveis ρ, θ e φ. O caso mais simples da variação dessas variáveis é no caso da esfera completa. Porque no caso da esfera completa, o raio da esfera sólida, seria melhor se eu chamasse de bola, né? Porque a esfera é a casca. Chamar só por uma preciosismo, vamos chamar de B. É porque é a bola maciça, tá? Não é só a casca, é tudo, inclusive, que está no interior. Então vamos chamar de bola. Tá? Eu poderia dizer que E é bola, mas vamos B de bola mesmo. Tá, então o raio, para preencher toda uma bola, eu vario do zero até o raio da bola. O θ é o ângulo, aí tem que voltar lá. Por isso que eu disse
que é importante entender, esse desenho é uma coisa que vocês precisam ter em mente. É só desse desenho que vocês vão conseguir tirar as variações das variáveis. Então, isso daqui é uma coisa que, para trabalhar com as coordenadas esféricas, você vai ter que lembrar aonde está o φ e aonde está o θ. O θ está aqui embaixo, no plano XY. O que significa que, como é o ângulo formado com o eixo X, para eu rodar uma esfera inteira, bem, eu estou saindo daqui, que é o zero do θ. Para eu rodar a esfera inteira, eu tenho que dar uma volta de comprimento 2π, ok? Então, o θ varia até o 2π quando é a esfera completa. Bem, mas o φ, ele é o ângulo formado com o semi-eixo z positivo. Então, eu estou aqui. Aqui é o φ igual a zero, tá? Porque é daqui que eu parto. Para percorrer a esfera toda, eu não dou duas voltas. Porque lembra que eu disse que tem que ser uma objeção. Se você der duas voltas, é como se você estivesse preenchendo a esfera duas vezes. Então, você não vai até o fim. Você só vai até aqui embaixo. O que significa que o φ, ele só varia do zero até o π. Porque se você desse uma outra volta, é como se você estivesse recobrindo a esfera. Então, seria duas esferas no lugar que só deve ter uma. Então, essa é a variação do φ, tá? Então, aqui é de 0 a 2π, mas aqui é só de 0 a π. Então, essa tem que começar com a esfera, porque os outros casos particulares é pegar pedaços de esfera. Então, é pedaços disso daqui. Então, quando você vem para cá, você vai integrar. E aí, esse caso particular não vai fazer nenhuma diferença a hora de integração. Coloca de 0 a π, 0 a 2π, 0 a r. E transforma isso daqui nas novas coordenadas. É imediato, mas eu vou fazer aqui só para os colegas que ainda estão um pouco confusos com a mudança. O que é feito aqui? Bem, o x, você poderia, num caso eu vou fazer em outro, você poderia vir e colocar x é ρ seno φ cosseno θ, y é ρ seno φ seno θ, e z é ρ seno φ cosseno φ, tá? A hora que você fizesse essa soma de quadrados e juntassem as potências quadradas de seno, cosseno dos mesmos ângulos, você ia reduzindo. Mas daqui eu já disse, né? Eu já expliquei que ρ quadrado é isso exatamente pelo fato de que ρ é a distância à origem. E o ponto tem coordenadas x, y, z. Então é ρ quadrado. Então esse soma de quadrados é ρ quadrado. Isso resolve bem aqui, porque vai ficar ρ quadrado, corta com a raiz, o ρ é positivo, vai ficar kρ. Qual que é agora? No próximo exemplo, a gente vai fazer essa substituição, porque às vezes é necessário. Você vai ter que ir reorganizando cada uma dos senos, cossenos, vai ter que brincar muito com trigonometria em alguns casos, então é um pouquinho mais trabalhoso. Mas vamos lá. Nesse caso específico, essa expressão vira kρ. Então eu tenho kρ. Bem, aí tem o jacobiano, né? Aqui apareceria basicamente a norma do jacobiano. Mas a norma do jacobiano, quadro 2 ali, por favor. A gente já fez essa conta, né? Mostra o quadro 2 pra gente, por favor. Olha lá, tá lá em cima. É ρ quadrado seno φ. Então aqui aparece multiplicando ρ quadrado seno de φ. Depois eu vou juntar esses ρ quadrados. E aí vai ficar de 0 a r quem varia é o ρ, de 0 a 2π quem varia é o θ, de 0 a π quem varia é o φ. Eu já vou olhar a pergunta. Deixa eu só... A pergunta é, professor, por que o z sumiu? Pode repetir essa explicação do φ. Por que que o z sumiu? Porque a coordenada é esférica, tá? Vamos voltar. Primeiro a pergunta do φ. Por que que o φ só varia de 0 a 2π? Vamos lá. Pega o R3. Tudo bem? Pega um ponto qualquer. Isso é esse tipo de... infelizmente, é esse tipo de imaginação ou de abstração que é difícil de gerar, até porque é o primeiro contato de vocês. Então, é difícil mesmo. Mas você vai ter que se esforçar em fazer o seguinte, pegar um ponto qualquer, mas eu sempre coloco ele aqui, né? Vamos colocar ele aqui embaixo, só para vocês entenderem, que é a mesma coisa.
Bem, o que eu estou fazendo com esse ponto? Esse é um ponto do R3, tá? Então, isso aqui é um x, y, z. O que você tem que entender para conseguir colocar ele nas coordenadas? Primeiro que ele tem uma distância à origem, né? Então, existe um cara que sai daqui, um segmento de reta que sai daqui e vem até aqui. Essa parte é meio óbvia, né? Ok, aí chegou até aqui. Só que aí, se eu falo para vocês que o ponto x, y, z, ele está a uma distância, sei lá, vamos dizer que a distância aqui era 5, tá? Ele está a uma distância 5 da origem. Isso vai te dizer quem que é o ponto que eu estou dizendo? Coordenadas, como o próprio nome diz, serve para localizar pontos dentro daquele espaço que você está considerando. É um jeito, quando eu falo uma latitude, uma longitude e uma altura, você vai lá no globo terrestre e sabe exatamente onde é que está. Por quê? Porque só existe um ponto no globo terrestre que está àquela latitude, àquela longitude e àquela altura. Por isso que eu preciso da altura também, e o sistema de GPS tem que trabalhar com a altura, porque senão você vai para ou aparece no espaço ou vai aparecer dentro de uma montanha, qualquer coisa. Então você precisa de uma coordenada que é específica. Quando eu te dou latitude, longitude e altura, você tem um único ponto sobre o globo terrestre. Da mesma forma, eu estou no R3 e eu quero que você me dê coordenadas onde eu consiga identificar o ponto. Se você falar para mim, esse ponto está a uma distância 5 da origem, eu consigo saber que ponto que é? Não, porque tem toda uma esfera que satisfaz essa propriedade. Todos os pontos que estão a uma distância, a esfera de raio 5 e centro na origem é exatamente todos esses pontos. Então não é suficiente. Aí você tem que me dar mais algumas informações. E as informações que a gente escolheu, e aí a gente, não eu, mas as pessoas que desenvolveram esse tipo de variáveis escolheu foi: você tem que me dizer qual que é o ângulo com o eixo Z. Então esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo φ. Tá? Por quê? Porque a gente já estava acostumado a trabalhar no plano XY com coordenadas polares. Então, em vez de eu mexer com o x e o y, que eu já estava um pouco mais habituado a trabalhar em coordenadas polares quando eu vi na integral dupla, o mais interessante é que eu coloco esse ângulo no z, que é aquele cara que é a novidade para a gente. Então, eu vou usar um φ. Com isso, um cara já fica específico nessa tripla aqui ordenada, que é o z. Por quê? Porque quando você fizer essa conta, seno, cosseno, φ, você só vai ter uma possibilidade para o z, que é esse cara que está aqui embaixo, tá? Mas ainda teria uma circunferência toda, tá? Quando você diz, olha, é esse 5 e o ângulo aqui é esse φ, deixa a ρ aqui, porque eu só não dei nome para o outro, não tem porque. A distância é ρ e o ângulo com o eixo z é φ, se você imaginar um pouquinho, você vai perceber que tem toda uma... É como se eu tivesse um cone aqui embaixo que satisfaz essa propriedade. Conseguem perceber? Por quê? Porque com esse ângulo você pode girar em torno do eixo z e todos os pontos que você gira vai ter a propriedade de estar a uma distância ρ e um ângulo φ com o eixo z. Então a única coisa que falta eu fixar é nessa circunferência aqui do cone, onde a princípio o meu ponto pode estar em qualquer lugar da circunferência, eu tenho que fixar qual desses pontos da circunferência é ele. E é para isso que o θ entra. Porque o θ é você pegar esse cara, projetar aqui no plano XY e olhar esse ângulo aqui. Agora, então, a pergunta é, por que o φ só varia de 0 até π? Porque se você olhar para a função cosseno, você vai perceber o seguinte. Se você lembrar como é que é o desenho da função cosseno, cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0 e cosseno de π é menos 1. O que acontece quando você volta? Você começa a repetir pontos. E eu não quero que tenha duplicidade. Então, se você colocasse φ para rodar de novo, o que você está fazendo é, você está pegando esse segmento, aí você passou aqui do φ igual a π. Você foi para o outro lado. Só que aqui do outro lado, eu não meço em relação a esse, eu meço em relação ao outro lado. Entenderam? Eu fico desse jeito para não ter a duplicidade. Então, se o meu ponto estivesse naquele outro octante que está lá atrás, então ele está lá, ele está assim, deu a volta pelo outro lado. Eu não vou medir ele aqui e passar, eu vou vir do outro lado
e calcular ele aqui. Entenderam? Porque desse jeito não gera duplicidade. E tá errado? Não, porque o que eu disse é o ângulo formado com semieixo positivo. Então tá correto. Ele tá formando com semieixo positivo. Tá bem? Não é x quadrado mais y quadrado igual a ρ quadrado. Pessoal, vamos lá. Eu vou... Tem uma coisa... Bem, até para que a gente consiga avançar um pouco, tá, pessoal? Na segunda-feira eu falei de dois tipos de coordenadas em integrais triplas, né? Eu falei de coordenadas cilíndricas e eu falei de coordenadas esféricas. Na segunda-feira eu fiz todo um trabalho de coordenadas cilíndricas e eu tinha dito que na aula de hoje eu faria das coordenadas esféricas. Tem um colega, a pergunta do colega, sem nenhum problema, tá? É por que não é mais x quadrado mais y quadrado igual a ρ? Porque isso era as coordenadas cilíndricas, tá? Isso aqui era as coordenadas cilíndricas, as coordenadas polares. A gente não está mais trabalhando com essas coordenadas, a gente está trabalhando com coordenadas esféricas. É importante, é bastante importante que vocês, como eu posso dizer, né? Que vocês tenham um segmento da aula, tá? Porque se não viram a aula da segunda-feira, fica um pouco difícil de ter ela. Porque essa aula é uma aula de exercício sobre o que eu fiz na segunda-feira, tá? Então, aqui o ρ ao quadrado é a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado por causa de estar em coordenadas esféricas e não em coordenadas cilíndricas, tá bem? Então, vamos lá. Bem, fazendo essa conta aqui, o k pode sair. Vai ficar a integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 a r. Eu vou fazer a continha aqui primeiro, só para depois separar. Vai ficar ρ ao cubo, seno de φ, d ρ, d θ, d φ. Bem, aqui eu posso usar o corolário do teorema de Fubini, né? A região é um paralelepípedo, então não tem correlação dos limitantes de integração, você pode separar. Então vai ficar K é a integral de 0 a π em... aqui é φ, né? 0 a π quem varia é o φ. De 0 a 2π quem varia... desculpa. O φ tem alguém aqui que depende dele, né? Então para cá precisa do seno de φ, dφ. Aí isso vai multiplicar com a integral de 0 a 2π. O θ é que não tem nenhuma dependência, né, na função aqui. E por fim, o ρ, que é ρ ao cubo, dρ. Fazendo essa conta, você fica com K. Integral do seno é menos cosseno. Menos cosseno de φ, de 0 até π. A integral de dθ é θ, então vai ser θ de 0 a 2π. E aqui vai ficar ρ à quarta sobre 4 de 0 a r. Fazendo essa conta, vocês vão observar o seguinte. Cosseno de π é menos 1, com menos fica mais, então 1. Aí vai ter o menos com menos, que vai ficar mais, do teorema fundamental do cálculo, cosseno de 0, que é 1. Então vai aparecer um 2 aqui. Com 2 que eu já tenho aqui, né? Porque aqui vai aparecer... Então, vamos por partes, né? A integral não é por partes, mas vamos por partes. Vai ficar 2. Aqui vai dar 2π. Aqui vai ficar ρ à quarta... R à quarta, desculpa, porque eu estou aplicando. No 0 dá 0 sobre 4. Esse 4 pode cancelar com o produto desse 2 com esse 2. Vai ficar K R à quarta sobre 4. Um exercício bacana é calcular a área da esfera desse jeito, tá? Mas é um exercício fácil. Se vocês conseguirem entender essa integral, vocês vão conseguir fazer tranquilamente a outra, porque ela é simples. Tá ok. Então, eu vou só dar a ideia e aí vocês resolvam.
Se aqui, em vez de densidade, lembra que eu disse na aula passada que uma forma de calcular volume é densidade igual a 1, né? Porque aí você tem numericamente igual ao volume. Se em vez dessa função você tivesse só 1, então aqui apareceria 1, né? Então o que mudaria é que não tem esse k. Em vez de ser ρ ao cubo, ficaria só ρ quadrado, você teria essa parte. Então observa que ia aparecer, aqui não seria aqui não seria ρ ao cubo, seria ρ quadrado. Então ficaria ρ ao cubo sobre 3, apareceria um 3 embaixo, um 2 aqui em cima, o k não apareceria, r ao cubo, π r ao cubo. Ah, eu sumi com π aqui, né? Não, o π não some não, tá? Faltou um π aqui. Bem, é a mesma continha e você vai observar que você vai chegar em 2π r ao cubo sobre 3, que é o volume da esfera, tá? Fica como exercício para vocês fazerem. Vamos fazer a do cone, do sorvete, tá? Não vou fazer a que tá, quer dizer, eu espero não fazer a que tá na lista. Não olhei muito bem qual que é a da lista, mas vou fazer uma que é semelhante, tá? Não posso fazer a da lista também, porque senão... Vamos... deixa eu só ver qual que é a função que eu quero integrar. Que se eu inventar muito, a integral nem sai, né? Vamos olhar aqui. Tá, eu vou calcular o volume. Vou olhar aqui com vocês a da lista, tá? Até para eu não fazer uma igual. Pode mostrar a da lista para vocês. Vamos lá, que aí eu já aproveito e dou as dicas para evitar de que eu passe sem falar. A questão número 1 são integrais duplas. Umas confusões que estão acontecendo. Teve aluno que me procurou querendo saber se ele usava coordenadas cilíndricas ou esféricas aqui. Porque eu disse que tem um cilindro aqui e ele tentou usar coordenadas cilíndricas. Faz sentido usar coordenadas cilíndricas nessa integral? Não faz nenhum sentido, porque é uma integral dupla, tá? Os pontos daí não são... O cilindro aqui é para definir a região, mas é uma integral dupla. O que faz sentido é que seja coordenadas polares, tá? O que isso aqui está dizendo? E é essas interpretações geométricas que eu imagino que está sendo bem difícil, tá? Porque é difícil. E quando eu fiz foi difícil também. KπR a quarta? Tá, porque esse 4 sumiu, né? Tá certo, obrigado. Eu sumi com um π e deixei o 4. Esse 4 cancelou com esse 2 vezes 2, tá correto. Obrigado. Não corta. Corta sim, foi erro de escrita aqui. Voltando para a lista, vai ficar KπR a quarta, tá? Bem, a questão 1, essa interpretação é para vocês entenderem o seguinte: calcule a área da superfície do gráfico do parabolóide hiperbólico dentro de um cilindro. O que isso quer dizer? Como que vocês têm que ler ou interpretar esse tipo de problema para que comece a fazer um pouco de sentido na cabeça de vocês? Observe que tem uma função de x e y aqui. A primeira coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês é que é uma integral dupla. Se é uma integral dupla, é uma função de duas variáveis. Então a função já está aqui, né? Essa é a função que é para você integrar. Ok. Pelo menos não é essa a função que é para você integrar, mas é essa a função que está aqui no f, né? Ela é a função de duas variáveis. É essa superfície que você quer calcular a área. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, que as suas variáveis de integração é x e y. Isso é importante. Segunda coisa que é importante é que quando você entende que você vai integrar uma função de x e y, é uma integral definida. Então o que você precisa, quando você encontra a função que vai te gerar, nesse caso, esse derivada de f em relação a x, primeiro que você tem que entender é que z é o f de x, f de xy. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. A segunda coisa é que você precisa de uma região de integração. Não foi te dada a região de integração. Então, quando você, num problema desse, percebe qual que é a função com a qual você está trabalhando, o resto da informação é para te dizer a região de integração. É essa que é a lógica, né? Bem, eu preciso de uma função. Olha o que está dizendo.
A área da superfície de um gráfico de uma função diferenciável do R2 acima da região ômega é dada dessa forma. Isso aqui é só uma definição. Se a definição é essa, o problema está daqui para baixo, né? Porque aqui só está dizendo qual que é a integral que você tem que fazer. Calcule a área da superfície do gráfico do parabolóide hiperbólico, função que você tem que trabalhar. Então essa daqui é a sua f de xy, que vai aparecer aqui. Dentro do cilindro. Então se até aqui é a informação da função, daqui para frente tem que te dizer qual que é a região de integração. Está dentro do cilindro. Vamos fazer um desenho aqui, só para talvez esclareça um pouco. O paraboloide hiperbólico ele é assim, ele é aquele desenho que eu cansei de fazer no começo do curso, né? Ele é uma coisa... Não vou colocar os eixos em si, porque lá está dizendo quem que é a virado para cima, qual que é o virado para baixo, eu não quero errar. Tá bem, mas o que importa é que ele está passando assim. Esse é o gráfico daquela função z de xy lá, tá? É uma coisa mais ou menos assim. Tá? Bem, eu já sei que eu quero uma área de uma parte desse negócio aqui. Essa é a parte número 1, né, que você vai ter que fazer. Mas você precisa de uma região de integração. Então, para que serve o cilindro? Para te dar a região de integração. O que eu estou dizendo é que eu vim aqui e desci com um cilindro. O desenho vai ficar péssimo. Mas o que importa do desenho é você entender que tem uma parte disso que está dentro do cilindro e o resto não está mais dentro do cilindro. Então, o cilindro ele só está aí servindo para dizer para você, olha, é como se você, talvez ficasse mais fácil, se você pensasse no paraboloide. Apesar de a gente desenhar um paraboloide assim, um paraboloide ele abre, é como se fosse uma parábola, ele vai abrindo e vai embora. Se eu coloco, se eu limito um paraboloide a um cilindro, a região interna, se eu faço um cilindro aqui, só tem um pedaço do paraboloide que fica dentro, do caso do paraboloide comum. A mesma coisa aqui, só tem uma parte que fica dentro. Por quê? Porque isso que está desenhado aqui é uma parábola, isso aqui não sobe reto, isso aqui vai abrindo como uma parábola, porque é a parábola que você fez o y igual a zero. Se o y é igual a zero, z é igual a x quadrado, então é uma parábola, vai embora do mesmo jeito. Então só tem um pedaço daquilo que está aqui dentro. Mas a região de integração é exatamente a circunferência que define o cilindro. Então é só isso que você tem que entender. Quando você percebe que a função é essa, então é isso que você tem que derivar em relação a x, é isso que você tem que derivar em relação a y, e que a região de integração é a região que satisfaz isso daqui, o problema se torna uma integral em coordenadas polares. Aí tá, aí pode ter o terceiro problema, né? Então o primeiro é você entender qual que é a função. O segundo é você entender qual que é a região de integração. A região de integração é a região onde x e y, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4, que é o que está dentro do cilindro. Por isso, o que está dentro do cilindro é quando x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. O resto é o que está fora. Beleza, aí tem um terceiro problema que é conseguir fazer a integral, né? Essa integral em coordenadas polares não é difícil. Essa daí não é para ser, pelo menos, tá? Porque você vai ter alguma coisa aqui quadrado em x e y, o que faria você, não, tem uma raiz quadrada, então vai dar trabalho, mas existe um jacobiano aqui fora. Esse jacobiano está aí exatamente, nesse caso específico, esse jacobiano está aí para você fazer substituição. É simples. Simples não é, mas não é para ser difícil a integral, tá? O mais difícil é encontrar as regiões. Aí tá. A letra B, coordenadas polares do mesmo jeito, tá? Você tem que tomar um cuidado com essa informação adicional. Isso aqui significa que você está no semiplano y positivo. Então não é toda a circunferência. Isso aqui está te dizendo, isso aqui é como se fosse aquele sinal de alerta para coordenadas polares, porque você tem quadrado de x mais quadrado de y e polares, né? Porque é uma integral dupla. Mas isso daqui está te dizendo alguma coisa sobre essa circunferência. Está te dizendo que o θ não é todo. Isso aqui é informação sobre o θ. Isso aqui é informação sobre o ρ. Essa daqui
ela é uma integral que você bate o olho e fala assim, não dá para resolver. Do jeito que está, não dá para resolver, porque eu não sei integrar seno de x quadrado. E não confunda seno de x quadrado com seno quadrado de x. Seno quadrado de x eu integro, seno de x quadrado eu não integro direto. Vocês viram alguma coisa semelhante com essa na monitoria, tem que refazer. Quando você bate o olho numa integral, isso é uma das vantagens de cálculo 2, tá? Se você bater o olho na integral e não souber como integrar, é porque você vai ter que fazer alguma mudança via teorema de Fubini. Porque a gente não trabalha aqui com integrais muito complicadas. Então tem uma mudança aqui via teorema de Fubini, tá? Você vai ter que passar dessa integral que está primeiro em x e depois em y para uma que está primeiro em y e depois em x, porque aí você consegue integrar. Porque, bem, você bateu o olho aqui, depois de uma certa experiência com cálculo 1, você sabe que essa função nem é da forma que ela está aqui, ela nem é integrável, tá? Não existe funções elementares cuja derivada é seno de x quadrado. Ok, até aí tá tranquilo? Número 2. Suponha que a temperatura de um ponto no cubo seja dada por essa função. Qual a temperatura média desse cubo? Bem, média vocês já entenderam como é que calcula, né? Você vai integrar isso e vai dividir pelo volume do cubo. É a mesma coisa de densidade, tá? Mesma coisa de densidade. Tem um teorema que permite vocês fazerem. Se vocês olharem lá no livro, também tem uma coisa lá sobre o ponto médio. Mas se eu mudasse essa pergunta, se eu fizesse essa pergunta bem assim, ó. Tem uma esfera. Densidade dela é proporcional à distância à origem. Qual que é a densidade média dela? Aqui é a densidade, tá? Não estou perguntando a massa mais não, estou perguntando a densidade. Bem, ela não tem uma densidade constante, a densidade dela é em camadas, né? Em cascas. Quanto mais longe você vai ficando, mais denso fica. Na verdade, para a física é muito mais interessante quando é o contrário, né? Porque, em geral, quanto mais interno eu estou, maior a densidade. Só que isso tem problema com... existe problema de singularidade. Você tem que corrigir de uma certa forma para não ter uma singularidade na origem. Porque pensa, né? Se fosse inverso, o mais natural de objetos maciços é que você pensasse uma densidade que é inversamente proporcional à distância, né? Porque, por exemplo, na Terra, as densidades menores estão na atmosfera e vai descendo. Quanto mais você entra, mais denso você fica. Mas você não pode ter uma densidade infinita no centro da Terra, né? Que seria um buraco negro. Então você precisa de uns certos fatores de correção, então não fica uma função só inversamente proporcional. Tem umas correções que têm que ser feitas, então a gente não vai mexer muito com esse caso. Vamos trabalhar com o inverso. Vamos supor que quanto mais longe eu estou, mais denso fica. Se eu te dou isso e te pergunto qual que é a densidade média, bem, a densidade média é calcula a massa usando a integração, integra, calcula a massa, divide pelo volume. É isso que é densidade média, sempre foi, né? Desde o ensino médio sempre foi assim que se calcula a densidade. Temperatura média é só para não usar o mesmo nome. Mesma coisa, integra, divide pelo volume. Baricentro de uma semisfera homogênea. Como é que calcula baricentro? E aí eu vou pedir desculpa caso eu não tenha falado, porque tem gente que não viu isso antes. A baricentro e centro de massa é a mesma coisa, tá? Isso é uma coisa que para alguns é muito óbvio e para outros pode ser muito complicado. Baricentro é as coordenadas do centro de massa. O baricentro de um objeto é o centro de massa dele. Então, se alguém ficou com dificuldade por causa do nome, é porque a monitoria chamou de baricentro, eu chamo só de centro de massa. Mas é a mesma coisa, tá? É calcular momento em relação a cada um dos eixos e depois tomar o x como sendo o momento dividido pela massa, aquela mesma continha, tá? Tá no livro, tá nas notas também. Não, só que tá nas notas da aula da passada, né? Bem, calcule a questão 3, você tem integral de 1 sobre z. Essa daqui é uma integral tripla em uma região geral, né?
Então você observa que o x não tem problema aqui, o y está dependendo do x e o z está dependendo do x e y. Então é uma região geral onde você vai integrar mesmo só colocando as funções e integrando, sem mudanças de variáveis. A letra B, ela te dá você está dentro da esfera e o cone. Essa daqui é a do cone, né? Essa aqui eu vou fazer uma semelhante daqui a pouco. Deixa eu só ter certeza se não é a mesma função que eu estou para integrar aqui. Não, porque eu vou calcular só o volume e aqui tem um x para você integrar. Então não vai fazer muita diferença, mas não vai ser a mesma. A número 4, eu tenho isso daqui é um cilindro, isso daqui é um plano. Fiz uma muito parecida na segunda-feira, tá? Fiz, não fiz? Uma bem parecida. Você tem um cilindro e corta com plano em cima, corta com plano embaixo. E acho que na que eu fiz com vocês ainda tinha um cilindro dentro de outro cilindro. Aqui é só um cilindro mesmo, corta com plano por cima, corta com plano Z embaixo e resolve, tá? Calcule o volume da região do paraboloide acima do plano e dentro disso. Essa aqui também é coordenadas cilíndricas, o que diz que as de baixo é de coordenadas esféricas, tá? Tem uma esfera e aqui essa é a melhor, porque essa aqui é só dentro da esfera no octante positivo. O primeiro octante, que é o octante onde todas as variáveis são positivas. O que isso daqui te diz que é uma esfera e isso daqui te diz que o θ e o φ estão limitados, tá? O ρ vai ir do 0 até o 2, mas o θ e o φ é limitado por essa propriedade aqui. E aqui de novo é uma coisa cone e esfera. Volume da região acima do cone e abaixo da esfera. Aí lascou, porque era basicamente... Deixa eu ver... Não é a mesma não, então tá de boa. Eu vou fazer uma que é um pouquinho mais elaborada que essa letra B e da 5. Alguma dúvida? Bem, não estou dizendo que é fácil, né? Fica eu lendo desse jeito que aparecendo assim, o professor está... Não estou dizendo que é fácil. As ideias que vocês têm que fazer, a parte teórica, vocês sabem, tá? A parte teórica já foi feita. A dificuldade aí é você realmente conseguir encontrar as limitações dessas variáveis, é uma parte mais geométrica. E isso é prática, tá? Os monitores estão ajudando e o exemplo do cone que eu vou fazer agora vai ajudar bastante. Principalmente nas de coordenadas esféricas. Tenham em mente que a primeira coisa é você identificar qual que é a mudança de variável, quando é mudança de variável, se precisa mesmo de uma mudança de variável. E depois a parte de identificar a região. Tem alguns colegas que jogam no GeoGebra e ajuda. Vocês vão ver no caso do cone, por exemplo, que eu vou resolver aqui. Eu vou resolver o volume de um sorvetinho, tá? Você pensa no cone Z igual raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E a esfera, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a z. Eu quero o volume que é limitado por essas duas figuras. Isso aqui gera, bem, tem um cone, tem uma esfera, então isso aqui é um cone, isso daqui é uma esfera. E eu quero o volume do sólido, do objeto tridimensional, que é delimitado por essas duas figuras. Aí se eu falar só dessa forma, o mais natural é que você comece a tentar desenhar, completar quadrado, para tentar ver onde é que essa circunferência está, qual que é o centro dela e coisas desse tipo. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que depois eu faço isso mais gera dúvida do que realmente resolve. A partir do momento que você entende que essa esfera está indicando para a gente que são coordenadas esféricas, o mais simples de eu vou calcular o volume, tá? O mais simples de você resolver esse tipo de coisa é confiar na álgebra mais do que no que os seus olhos mostram, tá? O que é confiar na álgebra? O que eu quero dizer com confiar na álgebra? Eu estou dizendo que você faz a mudança de variável e encontra as limitações que te interessam. Se você faz as mudanças de variável, você vai observar o seguinte: nossa mudança é x igual, eu nem vou fazer tudo, cosseno, seno, φ, seno,
seno φ cosseno θ, y igual a ρ seno φ seno θ, e z é igual a ρ cosseno φ. Acreditar na álgebra e só fazer as contas significa que você vai fazer as substituições. E para não ficar gastando muito tempo com esses quadrados, é bom você lembrar também que x² mais y² mais z² é igual a ρ² em coordenadas esféricas. Em coordenadas cilíndricas, x² mais y² que é igual a ρ². São casos diferentes, tá? Talvez seja bom vocês fazerem uma tabelinha assim. Isso aqui é cilíndrica, isso aqui é esférica, para não tentar usar esférica quando é cilíndrica, nem vice-versa, tá? Então você usa isso e joga para cá. Quando você usa isso e joga para cá, a primeira coisa que você obtém é que ρ² é igual a z, mas z nas coordenadas que te interessam. Então z é ρ cosseno φ. Bem, aqui o ponto, sempre tirar um único ponto de uma integração não vai ser problema e quase sempre você vai ter que fazer isso para conseguir resolver. Então, o ρ igual a zero é a origem. Tirar a origem na hora da integração não vai fazer diferença. Tirar um ponto, se você pega uma esfera, por exemplo, e tira um ponto dela, isso não muda em nada o volume. Um ponto é zero dimensional. Significa que ele não tem comprimento, ele não tem área e ele não tem volume. Então, tirar um ponto de uma esfera ou uma quantidade finita de pontos de uma esfera não vai mudar o volume dela. Então, você sempre pode considerar que o ρ é diferente de zero, porque só tem um ponto onde isso acontece, e dizer que o ρ é cosseno de φ. Tá bem. Aí, você já meio que tem uma limitação aqui para o ρ. Só que você precisa do outro lado. Bem, o cosseno do φ, vamos tentar pensar um pouquinho. A origem está lá dentro, né? A origem pertence. A origem está aqui no cone. E se você colocar 0, 0, 0 aqui, tá também. O que significa que o zero está dentro dessa brincadeira, apesar de eu ter tirado ele aqui. O que significa que o ρ é maior do que zero, né? Se o maior ou igual a zero, porque em algum lugar ele é zero. Então ele é maior ou igual a zero. E esse cara daqui, ele em geral vai ser positivo pra gente, mas a gente vai verificar. Mas se essa é a limitação, não dá para o cosseno de φ ser a limitação inferior, porque o zero já o é. Então, vamos deixar desse jeito, depois a gente só tenta reforçar de por que essa é a variação do ρ. Mas vamos começar aqui. Agora vamos usar outra equação. Essa daqui eu tirei da esfera, tá? Como que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui fazendo isso. Isso daqui é ρ e isso daqui é isso daqui, tá? Certo? Entenderam como é que eu cheguei aqui? Entenderam no zoom? Eu cheguei aqui usando a equação da esfera. Bem, isso daqui é ρ² e isso daqui é ρ cosseno φ. Beleza, essa daqui foi. Agora, de novo, eu faço a mesma coisa, só que usando essa. O que é fazer a mesma coisa usando essa? É entender o que acontece quando eu coloco z, que é ρ cosseno φ, igual a x² mais y². Observe quando você faz x² mais y², aparece um quadrado aqui, aparece um quadrado aqui, que somado dá 1, e isso daqui fica em evidência. Então fica quadrado, 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 que você soma, tira a raiz. Então, o z é igual ao ρ seno de φ. Tá, aí essas duas partes eu vou ter que tomar um cuidado, porque eu tirei raiz, vocês querem saber por que eu estou garantindo que isso aqui é positivo. Por que eu estou garantindo que isso é positivo? Porque isso daqui é um cone e o z só assume valores positivos. Se o z só assume valores positivos, eu estou na parte de cima, nos octantes superiores. E qual que é a característica dos octantes superiores? É que o φ é positivo. O φ é limitado por π/2. Ele é de 0 a π/2, tá? O que significa que esses cossenos e esses senos são todos positivos. Porque dentro dessa região,
cosseno e seno são sempre positivos. Porque isso é onde a gente começou a fazer trigonometria lá no ensino fundamental. É essa região aqui. Então por isso que eu posso tirar as raízes sem colocar módulo. Entenderam por que eu estou tomando esse cuidado? Isso daqui é positivo, sempre maior ou igual a zero, porque eu só estou trabalhando para z's positivos. Uma das características do z ser positivo é que o φ está nessa região, e o φ está nessa região significa que o seno e o cosseno são positivos, eu posso tirar as raízes. Então é basicamente isso. E aqui, de novo, eu uso esse fato de que só tem um ponto, onde o ρ é zero, cancelo esse com esse e fico com cosseno de φ é igual a seno de φ. Bem, mas aonde que isso acontece? Ah, π sobre 4. Aí, de novo, é mais uma dificuldade adicional ao cálculo, né? Que é uma coisa de... Isso daqui vocês não aprenderam nem no cálculo 1 e nem no cálculo 2, e às vezes não viram ou esqueceram, tá? Isso aqui só acontece quando o φ é igual a π sobre 4. Só tem um ponto onde isso acontece. O que significa isso? Que o cone bate na esfera nesse ponto. Então eu encontrei uma limitação. Essa limitação é a limitação inferior ou superior? Aí de novo tem uma reflexão a ser feita. Olha, o cone ele está aqui, né? Eu estou dizendo que o ângulo que ele começa é... Quer dizer, eu estou dizendo que π sobre 4 é um ângulo importante para a gente. Acontece numa certa igualdade. Mas o φ ele começa a ser medido aonde? No z. Z igual a zero me dá o z igual a zero são pontos que estão sobre... Não, desculpa. Não é o z igual a zero. X e y igual a zero me dá pontos que estão sobre essa região aqui, tá? O que significa que se o φ começa a ser medido no z, esse daqui é a limitante superior para ele. Por quê? Porque ele começa aqui, ele é zero quando eu estou aqui, e ele vai aumentando até chegar em π aqui embaixo. Se eu estou dizendo que esse daqui é o caso onde eu estou no cone, e eu quero o volume que está acima do cone e abaixo da esfera, esse é o limitante superior para o φ. O φ, ele começa no zero, não tem problema ele ser zero, não tem nenhuma restrição ao φ ser zero, mas ele não pode passar de π sobre 4. Ok. Eu tenho limitantes no ρ, eu tenho limitantes no φ, o que falta? O θ. Tem alguma restrição de eu dar a volta em x e y aqui? Eu estou dizendo, o x tem que ser positivo, o y tem que ser positivo, ou tem alguma restrição em dar a volta completa em torno do eixo z? Não. Significa que o θ vai do zero ao 2π. E o problema acabou aqui. O resto é conta, tá? Que no caso é uma conta até simples. E no caso da lista também a conta é simples. Não é difícil a conta, tá? Aí você integra, tá? Não tem mais. Existe um objeto que eu nem desenhei ele ainda. Eu quero o volume dele, que significa que eu quero integrar 1 dx, dy, dz. Eu nem desenhei esse objeto, mas a álgebra me diz o seguinte, que o θ não depende de ninguém, então ele vai de 0 a 2π. O φ, ele também não depende de ninguém, e ele vai de 0 a π sobre 4. Agora o ρ depende, então ele tem que estar mais interno do que o φ, porque o ρ ele só pode ir do 0 até o cosseno do φ. Bem, aí o 1, quando você troca o x aqui pelas suas coordenadas ρ, θ, φ, o y e o z, continua sendo 1. Então é 1. Mas tem um jacobiano. Então tem um ρ quadrado do seno de φ. Quem que é primeiro? O ρ. Porque o ρ está associado com φ, né? Que é o segundo e o θ separado. Não desenhei, mas se eu conseguir integrar isso, o volume está feito. Teorema corolário do teorema de Fubini me permite tirar o θ, porque o θ não tem dependência. Então eu posso integrar de 0 a 2π dθ. Mas eu ainda vou ter que integrar junto 0 π sobre 4. Aí tá, o seno do φ eu posso colocar aqui para fora, vai ficar seno de φ.
Integro ρ, fica ρ ao cubo sobre 3, de 0 ao cosseno de φ, em φ de θ. Opa, não, eu integrei sem integrar, né? Não, integrei sim, era em ρ, tá correto. Achando que eu tava fazendo besteira. Se eu fizer besteira aí, vocês dão o grito. Aqui eu já posso calcular, isso aqui é θ, dá 2π. Aí vem pra cá. Já foi, eu não sei pra que eu coloquei esse dθ aqui, porque o dθ tava de lá. Ok, no zero dá zero, então vai ficar integral de 0 a π sobre 4 do seno de φ, cosseno... Bem, no zero dá zero, né? No outro vai dar cosseno ao cubo de φ sobre 3 de φ. Aí, bem, como eu disse, né? Você tem que chegar a integrais e você consegue calcular. Essa daqui vocês conseguem calcular? Sim, né? Toda vez que você estiver seno com cosseno, você vai cair numa substituição. Pega o cosseno, chama de U. Vai ter uma mudança de sinal aqui, que eu vou colocar aqui pra fora. Essas brincadeiras vocês precisam lembrar, tá, pessoal? Eu às vezes faço, mas na hora da prova, bem, não vai ter ninguém que vai ajudar vocês com essa parte, então vocês precisam revisar cálculo 1. Se você chega aqui e não sabe como passar, aí é revisão de cálculo 1, tá? Se você chamar o U de cosseno de φ, o du vai ser menos o seno de φ de φ. Como eu tenho esse menos, eu vou jogar ele lá. Na verdade, eu posso colocar ele aqui, que ele vai ser cancelado na hora que eu integrar, tá? Vou ficar um menos aqui. A integral de 0. Posso colocar um terço aqui para fora também. A integral de 0. Aí, se você vai fazer essa mudança, você vai ter que aplicar nos limitantes de integração. Eu estou chamando U de cosseno de φ, né? Cosseno de 0, você pode fazer também, isso é o jeito que você faz no cálculo 1, tá? O jeito que você faz no cálculo 1, você faz aqui também. Eu vou fazer direto e colocar a mudança. Aqui ficaria U de 0, mas U é cosseno. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Deixa eu ver. Raiz de 2 sobre 2, né? Então, de 1 até raiz de 2 sobre 2. Isso daqui, com esse menos, tem um menos lá para corrigir, virou du. Ficou U ao cubo, o 3 eu já coloquei para fora, du. Aí você integra. Vai ficar 2π. Esse menos eu uso para trocar a ordem de integração. Raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1, né? Naturalmente, porque raiz de 2 já é menor do que 2. Então você usa esse menos para deixar a integral do menor para o maior. Então de raiz de 2 sobre 2 até o 1. E aí, tá, dá para fazer direto, né? Eu vou trocar a ordem de integração com aquele menos e vou integrar o U, porque virou U a quarta sobre 4. Então vou ficar U a quarta. O meu U e meu 4 é muito parecido, eu vou ter que dar uma esforçada aqui. U a quarta sobre 4. E aí, esse menos eu usei para trocar a ordem de integração. Ficou de raiz de 2 sobre 2 até o 1. E aqui acaba a conta. Esse 2 pode cancelar com esse 4. Ficaria π sobre 3. Π sobre 6. Porque sobrou um 2 aqui, tinha um 3 lá. Π sobre 6. Aí aqui vai ficar 1 menos raiz de 2 à quarta dá 4 e 2 sobre 2 à quarta dá 16, o que é 1 quarto. Essas partes da conta aqui, pessoal, eu faço só pelo preciosismo, tá? Isso aqui, 4 menos 1, 3, cancela com esse 3, dá 2. Se eu não tiver errado, dá π sobre 8. Mas em geral eu estou errado. Então dá uma verificada nessa parte da continha aí. Entenderam a ideia? Agora tá, mas pessoal, resolveu. Mas o que era? O que era
Tá vendo que não é necessário, de fato, você ver o desenho. Mas o que era isso daí? Isso daí era isso aqui, ó. Tem um cone. Esse cone aqui, talvez eu tenha que fazer menor porque tem uma parte em cima do cone. Tem um cone. Esse cone é z igual a raiz quadrada de x quadrado. Deixa eu ver se eu tô no tempo. Tô no tempo. X quadrado mais y quadrado. Isso é um cone, tá? E o que que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a z? Aí se você fosse realmente querer ver como que fica, qual que é a figura, como que eu tenho que integrar, aí você tem que completar quadrado, tá? Para completar esse quadrado, você vai ter que subtrair você passa o z para cá, você ficaria com x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos z é igual a zero. Aí, deixa eu fazer essa conta em algum lugar que tenha mais espaço. Tá, já vou começar com x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos z é zero. Aí isso daqui você tem que completar quadrado. Isso daqui é basicamente x quadrado mais y quadrado. O que que você faz? Você soma um quarto, tá? Soma um quarto dos dois lados. E você percebe que isso daqui é o quadrado de z menos meio. Porque z menos meio, quando você eleva ao quadrado pelo produto notável, você vai ficar... Observe, z quadrado, duas vezes o primeiro e o segundo, esse 2 cancela com 2, está no denominador, fica menos z. Segundo ao quadrado, dá isso. O que significa que isso daqui é uma circunferência. O centro dela é no 0x, 0y e meio no z. Então tem um ponto aqui, vamos chamar que esse aqui é o ponto meio no z. E ela é uma circunferência de raio 1/4. Na verdade, de raio 1 meio, né? Que está elevado ao quadrado. O que significa que ela sai aqui do meio e passa na origem, porque o raio é meio e ela está passando pelo meio aqui no z. Então ele é um sorvete. E ele passa aqui. Bem, não está bem... Porque isso aqui é a metade, tá? É na metade ali. Uma coisa mais ou menos assim. Beleza, agora eu sei o que que é. Que diferença isso faz para resolver? Nenhuma, tá? Porque se você não conseguir fazer aquela parte lá... Então entenda que ficar muito preso ao que é a figura não ajuda muito. Aqui você teria algumas informações. Você teria... Quando você já viu, você poderia falar assim, ah, tá dentro do cone, tá abaixo da esfera. Mas observe que esse desenho, ele te induz a um erro muito sério para essa resolução dessa questão. Que é de você tentar mudar o centro, por exemplo, aqui para esse ponto. Fazer coordenadas esféricas aqui. Dá muito mais trabalho do que a conta em si. Então, às vezes, a figura não vai ajudar tanto. Que é, pelo menos na minha opinião, quase sempre, tá? É interessante, é bonitinho de ver. O método algébrico, na minha opinião, é mais tranquilo, tá? Mas exige prática. Por que para mim é mais fácil? Porque era assim que eu resolvia desde a época que eu era aluno de cálculo 2. Eu sempre tive uma certa dificuldade com essa visão geométrica. Fui desenvolvendo um pouco mais já para o final do curso de graduação, com outras disciplinas que eu realmente precisava dessa visão geométrica. Então eu sempre resolvi as coisas de forma mais algébrica. Qual que é o método de vocês? Aí depende, tá? Vocês vão ter que ir fazendo de um jeito e de outro e ver qual que vocês se sentem mais à vontade. A questão, agora que eu fiz, a questão da lista de vocês, você pegar a do... que eu acho que era essa aqui, né? Se vocês olharem isso daqui, o que vocês vão perceber? Daqui, ó, se vocês
olharem com bastante cuidado, isso daqui é uma esfera, tá? Óbvio, né? Se é uma esfera, até o raio dela eu dou como dica é 3, tá? Então é uma esfera de raio 3. Isso daqui é um cone. Se você notar, do jeito que ele está escrito aqui, ele tem uma parte acima e ele tem uma parte abaixo, tá? Isso daqui vocês vão ter que tomar um cuidado, porque aqui não está dizendo que z é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Está dizendo que o quadrado de z quadrado é menor ou igual a isso. Então, só para evitar que vocês cometam um erro, vocês sigam o passo a passo que eu dei, cometam um erro e vão colocar a culpa em mim, quando você vê daquele jeito que está ali, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque se x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a z quadrado, é isso, né? Maior ou igual, menor ou igual. Aí aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque quando você passa a raiz para ver que isso é um cone, você fica com raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O exercício não diz que o z é positivo. Então, é menor ou igual. Isso aqui é um cuidado que raramente alunos têm desde o cálculo 1. Quando você corta uma raiz com um quadrado, se você não tem certeza que o que está lá escrito lá dentro é positivo, isso não sai z. Isso sai módulo de z. O que isso significa na prática? Isso significa na prática que você está com um cone completo. Apesar de a gente sempre desenhar o cone só em cima, o cone é uma ampulheta, tá? Entenderam? Então, tem esfera em cima que pega o cone, tem esfera embaixo que pega o cone. Esse aqui é o erro mais típico desse tipo de questão. Foi aqueles pegas. Não foi eu que coloquei não, tá? Foi isso que eu estou dizendo. Mas só tomem esse cuidado aqui. Existe parte em cima, existe parte embaixo. A questão está pedindo, ela é simétrica, tá? Então, se você calcular aqui em cima, do jeito que eu fiz, usando as mesmas variações de ângulo, multiplicar por 2 no final você já vai ter resolvido, por causa de uma simetria que existe na questão. Volta lá no enunciado. Isso daqui, essa raiz fazendo sair positivo aqui, diz que tem uma simetria. Então, se você calcular em cima, a parte de baixo vai dar igual, tá? Porque em termos de quadrados funciona muito igual, porque o quadrado faz o sinal ir embora. Então tem uma simetria. Se vocês fizessem direto do jeito que eu mostrei a outra, o único errinho que vocês iam cometer, talvez, seria de faltar um 2, tá? Então só tenham atenção para o fato de que tem uma parte em cima e uma parte embaixo. E esse desenho aí, ele nem... Eu já até desenhei aqui, né? É isso aqui, tá? Essa esfera não está deslocada. Isso daí é realmente um cone. O centro da esfera é o centro do cone. Então é um sorvete mais humilde, assim. Não tem tanto na parte de cima, tá? Então aqui não tem aquela esfera deslocada, que era o caso do meu exemplo. A minha esfera tem um centro aqui, então ela roda assim. No caso de vocês, a esfera tem o mesmo centro. O centro da esfera é o centro do cone, tá? Então ela tem um pedaço aqui e tem um pedaço aqui. Tá? Quem tinha... acho que a do 4 embaixo já respondi. Quem tinha me perguntado sobre a questão letra B da questão 3, entendeu a ideia? Ficou mais claro agora? Bem, agora podem mandar as dúvidas, tá? As dúvidas que permaneceram, perguntem de novo. Agora pra frente eu vou... Pode deixar aí, porque aí se alguém tiver... Dá um feedback aí, que ainda não dormiu na aula. Conseguiram entender? Bem, o tempo não dá pra fazer outra questão, tá? Só pra encontrar as mudanças, a galera desistiu. Deu pra entender aí? Tranquilo? Bem, tem uma galera que entendeu. Quem não entendeu pode falar também. Na sexta, eu vou fazer... Ainda consegui tirar...
ainda consegui... o GR entendeu um pouco. O Matheus conseguiu entender sobre a região. Na sexta eu vou voltar. Professor, na região o senhor pode... Na revisão, pode trazer mais exemplos de mudança de variável, porque é meio chatinho. Não, sim, eu vou ter que fazer, tá? Não tem muito como... O que eu vou fazer hoje, o que eu fiz hoje, né? O que eu vou fazer na sexta, o que eu vou fazer na segunda e na quarta é basicamente ficar fazendo esses exemplos, tá? Na sexta eu vou fazer prioritariamente de aplicações, mas nas aplicações vão aparecer necessariamente essas mudanças de variável. Vou tentar fazer com vocês um exemplo que não é uma mudança de variável dessas clássicas, tá? Vou fazer um exemplo com vocês, parecido com aquele que eu fiz, que é você troca as variáveis para ficar mais fácil. Eu vou fazer na sexta. Aí na revisão eu vou fazer integrais duplas, integrais triplas. Uma das vantagens das integrais triplas é que no final das contas eu recaio integrais duplas e acabo revisando as duas, né? Quase todas, se vocês observarem, quase todas as integrais triplas, elas recaem em integrais duplas, né? Porque em geral eu consigo tirar uma pelo menos pelo corolário do teorema de Fubini. Consigo fazer. Uma que vocês vão ter que resolver, está na lista de vocês. Só para dar uma dica, que essa também é clássica, é quando você tem a região de integração, tá? A integral pode ser variada, mas quando a região de integração, se ele falar para você que está dentro de uma esfera e com x, y e z positivo, o que ele quer dizer é que é esse pedaço aqui da esfera. Pensa que você pegou uma laranja, cortou em 4 e depois cortou no meio. Pegou essa de cima aqui. Essa é uma região clássica, está na lista de vocês. Só para ficar aí como dica, isso daqui, suponho que o raio é R, o raio da sua laranja é R, você quer essa região, você quer mapear essa região. Essa região se mapeia assim, tá? O φ varia de 0. Ele sai daqui e só chega no plano, que significa que ele só vai até o π sobre 2, porque a outra metade, o outro π sobre 2 é que faz ele andar lá embaixo. O θ, ele varia do 0 aqui até π sobre 2 também. E o ρ varia de 0 a R, porque tem pontos a todas as distâncias. Isso daqui é a laranja cortada no meio e depois cortada em 4, tá? Faz sentido achar integrais triplas mais fácil que integrais duplas? Faz, porque as ideias vão ficando mais... você vai amadurecendo a ideia. Provavelmente quando vocês tiverem férias, que agora realmente vai ser férias, e chegarem no cálculo 3, vocês vão descobrir que cálculo 3 é 1000 vezes mais difícil que cálculo 1, mas que cálculo 2, mas que cálculo 2 já não vai estar mais tão difícil. Isso é natural, o processo de aprendizagem humana ele é assim. Você, mesmo quando você não está pensando em uma determinada coisa, parece que uma parte, eu não sou especialista, mas parece que uma parte do seu cérebro vai trabalhando naquilo e de tempos em tempos você dá um salto de entendimento. Isso acontece quando você vai aprender um idioma, quando você vai aprender um instrumento, quando você vai aprender um esporte. Você fica muito tempo lutando com uma coisa, às vezes você fica um tempo sem nem mexer com ela, depois quando você volta parece que sua compreensão dá um salto. Isso é porque uma parte do aprendizado acontece de forma inconsciente, tá? Então faz todo sentido. Matheus? Pessoal, é isso. Vou deixar vocês almoçar mais cedo, também vou almoçar mais cedo. Os 10 minutos, na sexta a gente vai fazer mais exemplos, na segunda, na quarta. Procurem os monitores, tá? Eles estão atendendo remotamente, então tirem dúvidas com os monitores. É isso, um bom almoço a todos, uma boa tarde, até sexta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!